Já em tela comigo, Pedro Venceslau, Theo Cury, o nosso time de análise. Uma boa tarde para vocês, agora com calma, uma boa tarde para os nossos telespectadores. Vamos que vamos, quinta-feira. Olha, vou começar com Pedro Venceslau, porque o PT pediu a suspensão imediata do mandato do deputado Marcel Van Hatten. Conta pra gente o que você apurou sobre essa história e quais as chances disso prosperar. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Theo Cury. Boa tarde a todos. Ontem tivemos um final de noite eletrizante na Câmara dos Deputados. Eu acabei deixando para lá o jogo do Corinthians e fiquei assistindo o plenário para ver o que ia acontecer. Momentos muito tensos. Era ali de se observar os movimentos de Hugo Motta quando ele chega no plenário e tenta se aproximar da cadeira dele. Fazem ali uma espécie de paredão da oposição até que ele chega próximo de Van Hatten, que se recusa a deixar a cadeira. Van Hatten, então, se movimenta no sentido oposto, fica de frente para a cadeira. Olha só, temos aí as imagens. No momento em que a turma do deixa disso da oposição chega perto dele e fala, a gente não consegue, não tem leitor de lábios aqui, mas um ambiente absolutamente tenso, no qual já prevalecia a atenção porque Hugo Motta já tinha avisado que poderia suspender o mandato por 6 meses de quem obstruísse fisicamente a mesa diretora. Foi um aviso que foi publicado oficial e formalmente pela mesa diretora da Câmara. E na avaliação de pessoas próximas ao presidente da casa, foi isso que levou à desobstrução, o medo de ficar sem mandato por 6 meses. Além do que havia ali naquele momento, a expectativa, inclusive, de uma ação da Polícia Legislativa. Nós demos isso ontem no Arena. Se não houvesse acordo, se não houvesse tido ali um movimento de desobstrução, poderíamos ter visto cenas ainda mais violentas. Pois bem, no final das contas, Marcel Van Hatten acabou cedendo. Hugo Motta, que chegou a se afastar, a sair, voltou, sentou, conseguiu sentar na cadeira dele, mas prevalece a dúvida, porque nessa entrevista coletiva, que a gente chama de quebra-queixo, que a Carol Rosito mostrou pra gente, o presidente da casa deixou no ar a decisão que vai tomar. Diz que até o final do dia vai tomar uma decisão e bater o martelo sobre se vai ou não vai suspender o mandato e de quem. E todas as apostas no mundo político hoje, no Congresso Nacional, nos corredores, são de que Marcel Van Hatten é o candidato favorito a ficar com pelo menos 6 meses de mandato, porque a cena é muito forte. É uma cena que vai ficar marcada nos anais do Congresso Nacional e certamente vai representar esse momento difícil da gestão de Hugo Motta à frente da presidência da Câmara. E para que isso aconteça, alguém precisava tomar a iniciativa, que foi o que o Partido dos Trabalhadores fez hoje. Uma postagem do deputado Zeca Dirceu, ex-líder do partido, disse que a legenda vai pedir a suspensão imediata do mandato do deputado Marcel Van Hatten. Disse Zeca Dirceu na Rede X: defendemos a suspensão imediata, é inaceitável a postura dele, sentou na cadeira de presidente e mesmo com a aproximação do presidente Hugo Motta, não se retirou, impedindo o presidente de presidir e a Câmara de funcionar. Fecha aspas, disse Zeca Dirceu na Rede X. Ou seja, alguém tomou a iniciativa, então cabe ao presidente da casa dar encaminhamento ou não. O fato é que as apostas são de que Hugo Motta precisa dar um exemplo, porque está acuado. As imagens de ontem deixaram ele numa situação difícil, o Theo Cury vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas o fato é que, se suspender o mandato de Marcel Van Hatten, outros deputados também podem acabar indo pelo mesmo caminho. Porque naquele momento ali da obstrução física, tinham mais parlamentares ali do lado dele, que também impedindo outros membros da diretora de ocuparem as suas cadeiras, que são os seus cargos de fato. Momento bastante complicado na Câmara dos Deputados, um teste de fogo para o presidente da casa. E o principal nessa entrevista também que ele deu hoje, fez questão de parar ali, porque existem outros caminhos que o presidente da casa pode fazer para chegar no gabinete dele, fez questão de passar pelos jornalistas, foi desmentir de forma cabal o que a oposição vinha dizendo. Marcel Van Hatten, Sóstenes Cavalcante, outros líderes, Zucco, todos eles estavam dizendo que o deputado havia feito uma promessa de que colocaria em pauta a anistia na reunião no Colégio de Líderes e depois levaria para o plenário. Não teve acordo nenhum, porque se tivesse tido algum tipo de acordo, né, Débora? Isso significaria que o presidente da casa cedeu à chantagem. Hugo Motta fez questão de dizer que isso não aconteceu.
mas nós só vamos saber de verdade depois da reunião do Colégio de Líderes. E são os líderes do Centrão que vão decidir se esse assunto entra na pauta, se avança ou se não avança, ou se a história vai para a gaveta. O líder do PP, deputado Luizinho, foi um dos que mostrou ali que não está muito dentro dessa proposta, não vai encampar essa proposta nesse momento, porque isso poderia gerar um clima de deflagração dentro da Câmara dos Deputados. Resta saber, União Brasil, republicanos e progressistas. Vai ser interessante ver essa novela na semana que vem, né, Débora?